boa noite para você que nos acompanha em mais esta webinar. Infelizmente, a última webinar da temporada, da FATIP. Pretendemos, em breve, retornar a esta dinâmica, né? Porque são momentos preciosos para nós compartilharmos de vários temas, assuntos da fé cristã, da nossa vida e também do nosso contexto. Hoje nós teremos o professor Esni Sereno Soares, conforme a divulgação feita. Antes de fazer a apresentação dele, quero agradecer a você que participa conosco. Penso que tem vários que é pela primeira vez que está conosco. Seja muito bem-vindo. O nosso agradecimento, mais uma vez, especial a você, que é a primeira vez, e também o nosso agradecimento àqueles que já participaram de outras, e se participaram de outras e está conosco, é porque foi válida, a experiência foi positiva, e por isso retornam para mais este webinar. Apresentação rápida do professor Esni. O professor Esni é pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil há 27 anos e atualmente é professor da Faculdade de Teologia de São Paulo, também da IPI. O professor Esni atua na área da psicologia. Todas as disciplinas ligadas à psicologia estão sob a responsabilidade do professor Esni, e também algumas disciplinas da área de teologia prática. O professor Esni também tem uma larga experiência na docência, pelo fato de participar de outras instituições de ensino superior. O professor Esni se formou em teologia pelo Seminário Teológico de São Paulo, né, antigo seminário também da IPI, aqui da cidade de São Paulo. Fez o seu mestrado na Universidade Metodista de São Paulo em Ciências da Religião, e depois também se graduou em Psicologia e em Direito. No ano de 2017, o professor Esni defendeu a sua tese de doutorado em Psicologia na Universidade de São Paulo, na USP aqui. Esni é casado com a Rosineide, com quem tem dois filhos e uma filha, o Bruno, o Breno e também a Bianca. O professor Esni é um dos melhores professores da Faculdade de Teologia aqui de São Paulo, da IPI, né? Isso segundo a avaliação dos próprios discentes. Isso dá uma segurança muito grande para nós, no sentido de que será uma excelente palestra, um momento muito precioso de compartilhar um tema tão presente, né, na vida, na nossa vida, na vida das pessoas que nós conhecemos, porque esta realidade, de uma forma ou de outra, afeta todos nós de maneira profunda. Então, Esni, neste momento eu passo a palavra a você, né? Seja também bem-vindo a essa webinar, e desde já registro a minha gratidão pela sua disponibilidade em participar conosco. Obrigado, professor Reginaldo, César, que nos antecedeu, muito obrigado. Quero agradecer a presença de todos vocês que estão participando conosco, que aceitaram participar desse webinar, uma oportunidade que a gente tem de conversar um pouco sobre todas as coisas que nós estamos vendo hoje, nesse tempo atípico, anormal, que é a nossa pandemia, que afetou todas as famílias, todas as pessoas, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. E por isso eu quero conversar com vocês um pouco sobre quais os efeitos que isso tem causado na nossa vida, na vida da nossa família, especialmente na nossa saúde emocional. Eu vou compartilhar com vocês uns slides que vão servir só para a gente orientar aqui a nossa conversa, né? Vamos lá. Nós vamos começar aqui, o nosso título é este, né? Depressão, ansiedade e outras angústias emocionais agravadas em tempos de pandemia, como enfrentá-las? Na verdade, nós vamos conversar um pouco sobre, primeiro, se aquilo que você está sentindo, que você está experimentando, realmente é alguma coisa para você se preocupar. Tem um ditado que você já ouviu que dizem que de perto ninguém é normal. E esse ditado é importante para a gente tomar como parâmetro agora, nesse momento, que se fala muito sobre saúde emocional.
se discute demais sobre saúde emocional, doença, ansiedade, depressão, psicoses, quadros dissociativos, tudo agora nesse tempo de pandemia e tudo jogado na conta da pandemia. Então, partindo dessa discussão, de perto ninguém é normal, a gente tem que entender que desconforto emocional faz parte da nossa vida e da nossa experiência. Os humanos vão experimentar desconforto emocional. Isso não tem muito jeito, funciona assim. A nossa vida é marcada por angústias, por tristezas, por ansiedades. O ser humano ele é capaz de antecipar o futuro na imaginação, ele é capaz de não viver o presente porque está preso no passado, ele é capaz de se preocupar com as coisas que estão em volta, que às vezes nem merecem muita preocupação, de maneira que são muitos os motivos que vão nos fazer experimentar desconforto emocional. Ninguém tem uma vida plena, isenta de desconfortos ou inquietações. Minha dica para você é: desconfie se alguém prometeu essa vida para você e se alguém, de alguma maneira, diz que vive assim. Não é verdade. Todo mundo, em algum momento, tem alguma dificuldade, tem uma preocupação um pouco mais exagerada, tem um nível de tristeza um pouco mais forte, tem algum desconforto emocional, vamos chamar assim. Então, desconfie daquele que diz que não tem desconfortos. Isso não é verdade, isso não existe. Isso não faz parte da experiência humana. E os desconfortos, eles podem ser percebidos tanto no campo psíquico, nas emoções, no campo emocional, como também no físico. Algumas pessoas têm mais facilidade em demonstrar que estão com a psique desorganizada, que estão sofrendo com a psique, justamente no campo físico. Algumas pessoas vão experimentar dores, tensões que se manifestam no corpo. Então, não é só na mente que a gente percebe os desconfortos emocionais. E o nosso desconforto ele pode ter origem interna ou origem externa. Você pode estar muito chateado com coisas que são de dentro da sua cabeça, de dentro do fundo da sua alma. Podem ser coisas do passado, culpa, preocupações, tensões, situações inacabadas, situações mal resolvidas. Tudo isso pode estar guardado dentro de você. E isso pode ser a raiz do seu desconforto. E também pode estar associado a alguma coisa que está ao nosso redor. A pandemia tem sido apontada como uma fonte de inquietações, de preocupações e do aparecimento, do surgimento de doenças emocionais que já eram pré-existentes, digamos assim, e que estavam prontas para aparecer quando houvesse um estímulo externo forte. Mas o nosso desconforto pode ter origem de dentro ou de fora. Talvez o desconforto que você tem agora não seja por causa da pandemia, seja por causa de alguma coisa que você já experimenta há algum tempo. E a pandemia pode ter ajudado apenas a aflorar algum sintoma que estava esperando uma oportunidade para aparecer. Muito bem. E aí você vai dizer para as pessoas: olha, eu me sinto assim, me sinto assado. E as pessoas vão dizer: não, isso é normal, não se preocupe com isso. Isso é bobagem, menino. Não fique preocupado com isso, rapaz. Isso é normal. Não esquenta com isso. Não se preocupe. Não se preocupe, isso é normal. Mas é mesmo normal que alguém fique tão preocupado que não consegue dormir? Há uma discussão muito interessante na psicologia sobre o poder fisiológico do sono. O sono, uma noite de sono bem dormida, não depende só do colchão, como dizem as propagandas de colchão.
depende de uma série de coisas, especialmente da nossa mente tranquila, da nossa capacidade de nos colocar tranquilamente sobre o colchão e a nossa cabeça no travesseiro. A nossa capacidade de repousar no sentido pleno da palavra. Quando nós ficamos preocupados, é normal que em algum momento o nosso sono seja abalado. Mas não é normal que a gente não consiga dormir por dias. Então a gente começa a se perguntar, tá, dizem que isso é normal, mas é normal que eu não consigo dormir por dias a fim? Então, isso nós vamos conversando agora. É normal mesmo eu passar a maior parte do dia triste? É uma pergunta interessante. Eu disse no começo que nós temos desconfortos. Os desconfortos podem envolver tristezas. Tristeza faz parte da experiência humana. Não acredite, como eu disse, em pessoas que dizem que são felizes o tempo todo. Na nossa tradição evangélica e cristã, às vezes nós somos engabelados por uns conceitos que são difundidos no nosso meio, que são muito confusos. Por exemplo, a ideia de que nós, porque somos cristãos, devemos viver sempre alegres, né? Tinha uma música que nós cantávamos quando éramos criança, que dizia: dê um sorriso só, um sorriso aberto, um sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso só. E aí diz: quem tem Jesus não fica triste, vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Nem sempre. Às vezes nós ficamos tristes. E há muitos motivos para nós ficarmos tristes neste momento que nós estamos passando. Talvez você que está me ouvindo seja uma pessoa das quase 60 mil pessoas que perdeu um ente querido por causa do Covid-19. Ou por qualquer outro motivo. É natural que você fique triste. É natural que você experimente tristeza. Por isso, passar boa parte do dia triste é estranho, mas pode até ser normal. Vamos continuar. É normal ficar tão irritado que as pessoas nem conseguem mais conviver comigo? A irritação costuma ser um sintoma de um movimento interno, de alguma coisa que está acontecendo conosco. E é comum que a irritação esteja ligada a alguma coisa que nós, na verdade, nem sabemos o que é. Por isso, é normal a gente ficar tão irritado assim, que as pessoas não conseguem conviver conosco. Está havendo um aumento significativo, as estatísticas, inclusive do Ministério da Cidadania, lá do governo federal, eles estão, dos direitos humanos e cidadania, estão medindo que está havendo um aumento de violência doméstica contra crianças, contra adolescentes e contra mulheres. Possivelmente porque as pessoas estão mais irritadiças, estão confinadas, os espaços estão menores e as pessoas estão se digladiando. Mas é normal isso? Essa é uma pergunta bem oportuna. É normal ficar tão tenso que os meus pensamentos começam a ficar desorganizados? A ansiedade tem poder suficiente para desorganizar o nosso pensamento. Isso é fato. Mas é normal alguém viver com o pensamento desorganizado? Então, essas 4 perguntas, que são só exemplo daquilo que nós estamos experimentando hoje, serve para a gente rebater essa fala que às vezes nós ouvimos. Não se preocupe, isso é normal. Mas o que é normal? Normal é alguma coisa difícil da gente medir. E é difícil da gente medir porque os padrões de normalidade são muito volúveis. Eu quero apresentar para você aqui uma definição que eu uso nas minhas aulas sobre o que é anormal em termos de comportamento humano, de sentimento, de experiência.
E aí nós vamos discutir quatro detalhes aqui dessa nossa definição, que servem para a gente poder, para você aí onde você está, na sua casa, me ouvindo agora, pensar sobre o que você está experimentando e usar essa definição como um crivo para você poder pensar se isso é normal ou é patológico. Então vamos lá. O anormal, o comportamento normal, anormal ou a experiência anormal é aquela que é marcada por sofrimento. Eu disse que, no início, que os nossos sentimentos desconfortáveis, os sentimentos que nós temos desconfortáveis, a experiência de desconforto, ela faz parte da vida humana. No entanto, ninguém pode passar a maior parte da vida sofrendo. O dia inteiro experimentando sofrimento. Sofrimento é um bom indicador de doença mental ou de que alguma coisa não está bem. Se você sofre porque não consegue se desligar das coisas, porque não consegue dormir, deixar de dormir é um sofrimento em todos os níveis, inclusive no nível fisiológico, vai trazer consequências desastrosas a médio prazo. Então, se a sua experiência tem sido mais de sofrimento do que de prazer, se você se sente tão triste e não consegue sair da tristeza, é para você começar a pensar que essa experiência está extrapolando a normalidade. Segunda coisa é que o comportamento anormal ou a experiência interna anormal, ela é marcada por uma perda de capacidade da pessoa. E aí a gente começa a perceber assim, Freud tem uma frase fantástica, das centenas de frases que ele tem fabulosas, esta é fantástica. E diz que a pessoa normal é aquela que consegue amar e trabalhar. E você vai perceber que as pessoas perturbadas emocionalmente, as pessoas doentes emocionalmente falando, pacientes psiquiátricos, a primeira coisa que começa a aparecer como sintoma é a perda da capacidade de desenvolver atividades que antes ela desenvolvia com certa tranquilidade. Por exemplo, é comum a experiência anormal interna gerar uma incapacidade para o trabalho, uma incapacidade para o relacionamento. Então, não é exatamente anormal dizermos que toda a família dentro de casa, confinada por causa do coronavírus, e que eles estejam se engalfinhando de vez em quando, e de vez em quando alguém solta alguma farpa. Isso não é exatamente anormal. Mas se nós estivermos perdendo a nossa capacidade de viver em comunhão, de viver em solidariedade, de dividir espaços com o outro, temos que começar a pensar que a nossa experiência afetiva, subjetiva e afetiva não está dentro da normalidade. A terceira coisa é que, com raras exceções, a doença mental provoca infelicidade. O indivíduo não se sente completo e ele não se sente feliz. A própria experiência do sofrimento já é um pouco antagônica à experiência da felicidade. Mas aqui estamos dizendo que a pessoa se sente preterida, ela se sente prejudicada na vida, ela percebe que alguma coisa não está bem e não experimenta aquilo que nós chamamos de, e que todo mundo sabe o que é, uma experiência de alegria e de felicidade. Por fim, o comportamento anormal
é aquele que é desviante da norma. E aqui eu quero dizer isso com muita tranquilidade. É desviante da norma porque a sociedade coloca uma norma. Essa norma pode ser uma norma que nem seja muito justa, mas as pessoas normalmente vão se adequando à norma. Nós temos normas que nos afetam no dia a dia e que nós vamos assumindo para nós. Por exemplo, nós nos alimentamos tantas vezes por dia. Nós nos alimentamos com uma certa quantidade de alimento. Nós dormimos tantas vezes por dia. Esse é o nosso normal, digamos assim, é a norma que nós temos. A partir de agora, começamos a perceber que já não dormimos mais, já não temos apetite, ou estamos comendo demais. Ou seja, fugimos da norma. Entre pacientes psiquiátricos graves, esse desvio da norma fica mais claro, porque a sociedade logo percebe que o comportamento é inadequado, porque o paciente psiquiátrico mais grave, ele começa a usar roupas que ninguém está usando, as mulheres pintam o rosto e maquiagem de maneira que não fariam, ou seja, fica claro que estão desviantes da norma. Por isso, aquilo que você está experimentando agora, em tempos de pandemia, tem causado sofrimento intenso que tem prejudicado você? Tem diminuído alguma capacidade sua? Capacidade de amar, capacidade de se relacionar com as pessoas, capacidade para trabalhar? Tem afetado a sua experiência de felicidade? E você comparando a vida que você tinha antes com a vida que você tem agora, você acha que você está fora da norma que você tinha antes, quanto aos seus comportamentos e quanto à sua experiência interna? Você tem ouvido das pessoas que estão ao seu redor que você está fora da norma, que o seu comportamento não está normal? Essa é uma definição de comportamento anormal e serve para a gente colocar a nossa vida, a nossa experiência sob este crivo. É uma primeira ferramenta que eu quero oferecer para vocês pensarem sobre a experiência subjetiva emocional que cada um de vocês está tendo nesse instante. Eu quero falar com vocês hoje só sobre duas manifestações que são as mais comuns: a depressão e a ansiedade. A depressão é uma doença muito comum, ela tem uma incidência altíssima na sociedade. Quase todas as pessoas, em algum momento da vida, vão experimentar algum nível de depressão. Por isso, depressão é alguma coisa que, se você não teve, poderá vir a ter, e conhece alguém que teve, certamente. Então, nós vamos falar um pouco sobre a depressão, sobre os critérios diagnósticos para a depressão. Se você for num hospital, numa clínica, for conversar com um psiquiatra, com um médico clínico geral ou com um psicólogo, o crivo que ele vai usar para dizer se você está experimentando depressão é esse que nós estamos discutindo agora. Então, vamos falar rapidamente sobre os sintomas de depressão. Primeira coisa é que nós precisamos ter 5 sintomas, dos sintomas que nós vamos citar agora, por pelo menos 2 semanas. Então, a depressão não é a experiência simples e subjetiva e corriqueira da tristeza. Tristeza é um dos sintomas da depressão. Não quer dizer que todo mundo que está triste está deprimido, porque não pode ser só um sintoma.
Então, nós vemos aqui. Precisa ter pelo menos 5 ou mais, por pelo menos 2 semanas. Ah, faz 2 dias que eu estou me sentindo mal. É alguma coisa para você observar, mas não quer dizer que você esteja depressivo. A segunda coisa é que a depressão precisa estar marcada por 5 sintomas nas últimas 2 semanas, pelo menos, e esses sintomas têm que significar um prejuízo na maneira como a pessoa era antes. Não basta a gente dizer que ele está se sentindo assim. Não, mas ele sempre se sentiu assim. Então, não. Tem que ser uma modificação. E para a gente dizer que tem depressão, precisa ter humor deprimido. A pessoa precisa experimentar tristeza, e uma tristeza significativa. E um segundo sintoma, obrigatoriamente, precisa estar entre os 5, é uma perda de interesse ou uma perda de prazer. Então vamos para os sintomas. O primeiro sintoma é um humor deprimido na maioria dos dias, quase todos os dias das últimas 2 semanas. Por exemplo, a pessoa se sente triste, se sente vazia, se sente sem esperança. E ela pode falar isso a partir do que ela está sentindo. E às vezes ela nem percebe isso, até porque isso é uma característica da doença. Outras pessoas percebem. Então isso pode ser observado por terceiros. Olha, o tempo nosso hoje é um tempo muito depressor. Nós estamos vivendo um momento muito ruim para a vida emocional das pessoas. Porque nós estamos sendo circundados de informações muito negativas, muito ruins. A todo momento que a gente liga a televisão, nós vemos uma crise sanitária causando milhares de mortes, uma crise econômica causando milhares de desempregados e uma crise política causando mal-estar para milhões de brasileiros. Então, o que está à nossa volta é muito ruim. E se nós vamos apreendendo isso tudo que está ao nosso redor, é meio que natural que a gente vá se sentindo um pouco depressivo. Mas não é natural que se desenvolva um quadro de depressão. Então, a primeira coisa é o humor deprimido. A segunda coisa é uma diminuição no prazer ou no interesse de coisas que antes você fazia. E isso significa a pessoa gostava muito de assistir televisão. Agora não gosto mais nada. Gostava muito de ler. Agora não gosto mais. Não acho graça. Gostava muito de ouvir música. Não sei, de um tempo para cá não acho graça. Essa expressão não acho graça, não tenho prazer, não tenho interesse, é um sintoma interessante e é o segundo sintoma necessário para o quadro depressivo. O terceiro sintoma é uma perda de peso acentuada ou um ganho de peso acentuado sem fazer dieta. Nem dieta para emagrecer e perder peso e nem dieta para engordar, que algumas pessoas fazem. E a medida para isso é 5% do peso em um mês. Se você emagreceu 5 quilos em um mês e você pesava 100 quilos, você está dentro dessa alteração. Entendam que só o emagrecimento ou só engordar não significa que a pessoa está deprimida. Precisa ter 5 sintomas e esses sintomas têm que estar associados a um todo que nós estamos vendo aqui e precisa ter 5 sintomas. Então, um sintoma isolado não é depressão. A mudança de apetite realmente impacta como um dos sintomas importantes da depressão. O quarto sintoma importante é a mudança no padrão de sono. Se antes você sempre dormiu bem, agora não dorme mais, tem sono agitado ou não dorme.
Ou se antes você dormia um pouco e já se sentia bem, e agora precisa dormir muito, precisa ter o tempo todo sente muito sono, uma sonolência excessiva, ou um sono muito prolongado à noite, quase todos os dias, isso. Se tem insônia, que é perda na qualidade do sono e perda da capacidade de dormir, ou hipersonia, só pensa em dormir, é um sintoma muito significativo de depressão. O quinto sintoma é um retardo psicomotor. O depressivo costuma ficar letárgico, ele é lento, ele é mole, ele não tem vontade, ele não tem energia. E isso é perigoso porque as pessoas ao redor acham que isso é preguiça. E não necessariamente. Pode ser o nosso quinto sintoma, o sintoma do retardo psicomotor. Também é possível que, em vez de um retardo psicomotor, o indivíduo experimente uma agitação, ele tem uma depressão agitada. É possível, é menos comum, mas é possível. O sexto sintoma é uma fadiga ou perda de energia quase todos os dias. Então, o indivíduo se sente assim, sem força, sem energia, sem vigor. Esse é um sintoma importante para o quadro depressivo. O sétimo sintoma é um sentimento de culpa ou de inutilidade, uma culpa excessiva por coisas que nem é muito possível se sentir culpado. Também uma sensação de que eu não valho nada, eu não presto, eu não sirvo para nada. Inclusive, esse é um sentimento muito comum de pessoas que perdem o trabalho, perdem o emprego. O oitavo, e já estamos terminando, é uma capacidade diminuída de pensamento ou de concentração. Esse dado é muito ignorado pelo público em geral, mas é um dado importante. O depressivo tem um prejuízo no pensamento, na maneira de pensar, de solucionar problemas, e uma incapacidade para se concentrar. É um sintoma importante. E o último sintoma é o sintoma de pensar demais na morte, achar que talvez a melhor coisa seja morrer, eu deveria provocar a minha morte, ou talvez se eu tivesse morrido seria melhor para todo mundo. Quando a pessoa começa com esse pensamento, nós estamos falando de um quadro depressivo bem importante. Sobre a ansiedade, nós vamos falar pouco. O que vem a ser exatamente a ansiedade? A ansiedade é uma inquietação que nos afeta diante de uma situação nova, diante de um grande desafio ou diante de uma experiência desconhecida. Bom, tudo que nós estamos vivendo no coronavírus está descrito aqui. É um grande desafio para a humanidade toda. É um momento novo, nós não sabemos como reagir nem como enfrentá-lo. E é uma experiência desconhecida, nós não tínhamos nenhuma informação a respeito do coronavírus. Essa definição de ansiedade, a palavra-chave é inquietação. O ansioso tem uma inquietação patológica. Ele se sente inquieto o tempo todo, agitado. Ele se sente sempre levado a pensar numa coisa, muda, pensa na outra, sempre preocupado. Então, estamos falando de uma ansiedade que pode ter traços patológicos. A ansiedade prejudica diretamente o sono. Quem é ansioso não dorme. Para dormir, precisa ter um mínimo de relaxamento. E relaxamento é antônimo, é inverso de ansiedade. Existe ansiedade normal, uma ansiedade até positiva. E o que nós podemos julgar como ansiedade negativa, o que seria? E nós temos 3 considerações para falar sobre isso. Primeira coisa é o nível da ansiedade. Qual é o nível da ansiedade que você está experimentando?
E aí o nível da ansiedade que nós estamos falando, o que ela tem provocado, né? Como é que você percebe essa ansiedade? Você está se sentindo muito mais ansioso do que se sentia antes? E essa ansiedade se dá por uma inquietação no pensamento, uma agitação interna, um coração preocupado, agitado. Precisa pensar um pouco no nível de ansiedade. A segunda coisa é a justificativa. Você está ansioso e o motivo pelo qual você está apresentando ansiedade é um motivo que justifica? Percebam que no coronavírus, todos nós estamos mais ansiosos do que antes. O nosso nível de ansiedade subiu e há uma certa justificativa para ficarmos ansiosos. Mas o terceiro elemento e último é quais são as consequências negativas quando nós experimentamos a ansiedade. Então, dependendo do nível, dependendo da justificativa para a ansiedade, eu estou ansioso por causa de todo o quadro que está à minha volta. Ok. Mas o que isso tem causado na sua vida? Você tem deixado de dormir? Seu pensamento está ficando desorganizado? Você tem ficado irritado a ponto de se engalfinhar com as pessoas da sua casa? Você tem se tornado uma pessoa diferente por causa disso? Se isso aconteceu, se você se sente triste, como nós vimos na depressão, se você tem perdido o prazer, é hora de pedir ajuda. E onde pedir socorro? Eu quero deixar bem claro que o primeiro ponto que eu coloquei aqui é converse com um amigo para compartilhar o seu sofrimento. Se a sua doença não for patológica, não for grave, se você não estiver doente, mas você estiver envolvido nesta nuvem em que todos nós estamos envolvidos, causada por essa pandemia, conversar com alguém amigo de verdade pode trazer um certo refrigério para você. A mesma coisa pode acontecer, e até eu acredito que com um ganho maior, se você for conversar com o seu pastor, com o padre, se você for católico, com o seu líder religioso. Espera-se que ele seja preparado para ouvi-lo. E se isso for alguma coisa causada unicamente por causa desse momento que nós estamos vivendo, talvez isso traga uma tranquilidade para a sua vida. Se conversando com um amigo, conversando com um padre, com um pastor, com um líder religioso, você percebe que continua muito agitado, que a inquietação interna continua muito grande, que você continua não dormindo, continua nervoso, continua sem paz, continua muito triste a maior parte do tempo, então você precisa procurar a ajuda de um profissional de saúde. Vá a um posto de saúde. Procure um psicólogo, um psiquiatra, um médico. Procure algum profissional de saúde para te atender. É possível que você possa procurar também alguém num hospital. E é possível que quando você procurar alguém numa clínica psicológica, num hospital, num posto de saúde, você seja encaminhado para usar algum tipo de medicamento. Se acontecer isso, entendemos que o profissional que cuidou de você, que avaliou você, percebe que você já tem um nível de ansiedade que está além da ansiedade normal, ou um nível de depressão, ou já tem um quadro depressivo, e você precisa tomar medicamento. Se você receber essa orientação, siga a orientação do profissional. Conversar com amigos ou com o pastor da igreja pode ser importante apenas se você não estiver emocionalmente doente. Mas se você estiver doente, você precisa de ajuda médica e você precisa de ajuda de profissional de saúde qualificado. Bom, eu falei bastante. Quero deixar para vocês o meu agradecimento, o meu muito obrigado à FATIP, que me permitiu participar com vocês. Aqui está o meu nome e o meu e-mail. Se você tiver alguma coisa que quiser falar comigo por e-mail, terei alegria em responder.
Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram, o meu nome completo é o meu nome lá nas redes sociais. Você vai me encontrar com facilidade. Muito obrigado. Obrigado, nós que agradecemos, professor Esni, por compartilhar esse assunto tão importante, tão relevante para todos nós, né? Quem sabe, numa próxima webinar, nós convidamos você novamente para tratar do tema da espiritualidade, como a espiritualidade pode contribuir, ajudar diante de todo esse quadro, né, que nós estamos vivendo. E como você muito bem enfatizou, uma época, né, um momento histórico mundial que favorece muito a questão da ansiedade, da depressão, dos sintomas que foram apresentados. De uma maneira muito direta, isto atinge a todos nós. Muito obrigado, professor Esni, Deus abençoe sua vida, sua família. Obrigado. Logo mais teremos o professor César retornando com as questões no momento da interação, onde nós teremos algumas questões sendo levadas ao professor Esni e ele pode, então, de maneira mais específica, dar a sua contribuição novamente. Geralmente eu anuncio o próximo webinar, não teremos o próximo webinar, pelo menos não nessa temporada. Quem sabe, logo, logo retornamos aqui, como Faculdade de Teologia de São Paulo, da IPI do Brasil, compartilhando de temas e assuntos que são relevantes para a nossa vida e também para a nossa fé. Muito obrigado mais uma vez, professor Esni. Chamo o professor César para... Antes de você entrar, Reginaldo, professor Reginaldo, deixa eu só fazer um agradecimento especial. Eu estou vendo aqui na lista de participantes que há muitos ex-alunos meus do curso de psicologia que estão me acompanhando. Eu quero mandar um abraço especial para todos vocês que estão me prestigiando e participando conosco. E há um grupo muito grande de pessoas ligadas à igreja onde eu sou pastor, ou igrejas por onde eu já passei, pessoas que me conhecem. Todos os meus amigos que estão aí, quero deixar o meu abraço. Obrigado. César. Antes do professor César, Lesney, eu também vi a lista aqui de participantes, temos vários pastores da IPI do Brasil, ex-alunos da faculdade, alunos da faculdade, isso é muito bom, muito gratificante, porque se nós temos pessoas que nos conhecem dia a dia ali na faculdade participando conosco, é porque nós temos uma boa consideração, né? Compensa participar das palestras, isso é muito gratificante para nós. Então, aos pastores, pastoras da IPI, também de outras igrejas que estão participando, né? Nós agradecemos a sua presença aqui e aos nossos alunos, ex-alunos, também o nosso registro, né, de um agradecimento especial. Vamos a algumas perguntas, César? Vamos, muito obrigado mais uma vez. Eu ia destacar, de fato, a gente percebeu várias pessoas aí de locais diferentes, de contextos diferentes. A gente tem, professor Esni, muitas pessoas te saudando através do chat, através do botãozinho de perguntas e respostas. Pessoal te mandando um abraço, ex-alunos de outros cursos, enfim. A gente agradece a presença de todos vocês e uma excelente apresentação, professor. Muito obrigado. A gente tem, como a gente apontou no chat, existe um botãozinho aí de perguntas e respostas, Q e A, na parte inferior da sua tela, que você pode acionar para deixar sua pergunta. A gente vai investir um tempo aqui em conversar um pouquinho a respeito dessas observações que vocês estão fazendo. Eu quero começar, professor Esni, com uma pergunta da Sueli Oliveira, que apareceu em outros webinars também, quando a gente falou um pouco a respeito dessa questão da pandemia. Ela pergunta o que você acredita que será o novo normal, depois que tudo isso passar ou não passar. Creio que você pode destacar isso a partir da perspectiva dessa sua apresentação de hoje. Qual será o novo normal? Como será esse novo normal, professor? Bom, primeiro, sobre as pessoas que estão perguntando sobre o novo normal, tudo que se fala sobre o novo normal ainda é especulação. Nós não sabemos o que vai acontecer. O ser humano tem uma capacidade enorme de se reorganizar, de se reajustar. Nós temos uma geração, especialmente a geração mais nova,
é uma geração com uma plasticidade, uma capacidade de se ajustar muito maior do que a minha geração. Então, eu acho que nós vamos ter um período de dificuldades. A hora que a pandemia acabar, e vai acabar quando vier a vacina, né? Nós teremos uma crise muito preocupante social no mundo todo, né? Essa crise vai trazer muito desemprego e muito sofrimento. Então, o que eu percebo é que é o momento das pessoas se solidarizarem, e eu espero que o novo normal seja marcado por uma sociedade mais justa e mais solidária. É o que eu espero, mas não sei se vai ser assim. Excelente, professor. Concordo, essa é a nossa esperança, acima de tudo, né? Eu tenho duas perguntas que versam sobre o mesmo tema. Uma da Nina de Carvalho, que fala a respeito do seguinte: no caso do líder religioso ou da líder religiosa ser procurado por alguém com esse problema, ou com estes problemas tratados, quais seriam as orientações práticas a serem prestadas? Eu acho que em vários momentos a gente foi pelo caminho de identificar esses sinais em si, talvez nos outros. A Nina pergunta a respeito de algumas orientações práticas para essas outras pessoas. A Marilza fala de um caso específico que eu acho interessante destacar. Ela fala que o genro dela é oficial de justiça, está muito ansioso por conta da pandemia, não consegue dormir à noite e tem medo de trazer o corona para dentro de casa, para a esposa e para a filha. O que fazer por essa pessoa, além de orar por ela? Esse quadro do nosso amigo aí, que é oficial de justiça, esse quadro existia antes do coronavírus. É um tipo especial de ansiedade, é um quadro ansioso. Tem todo o contorno de ser um quadro patológico. Esse moço sempre foi ansioso. Eu não sei quem é, nunca vi, mas eu aposto que ele sempre foi ansioso. Agora, a ansiedade dele está manifesta com esse tema da pandemia. Esse tipo de pessoa que tem esse nível de ansiedade precisa buscar tratamento médico. Se ele tem um nível de preocupação que chega a ser limitante, que chega a limitá-lo, então ele precisa buscar um tratamento psicológico e um tratamento médico, se for o caso. Precisa passar por avaliação de um profissional de saúde. Muito bem. Eu tenho também duas perguntas agrupadas aqui, professor. Uma de um ex-aluno seu, o Yuri. Ele pergunta a sua opinião sobre essa questão dos atendimentos online que estão sendo determinados pelo Conselho Regional de Psicologia, e a Gislene pergunta algo semelhante, mais ou menos no mesmo caminho, perguntando se você acredita que haverá uma procura maior pelos profissionais de saúde mental, creio que tanto nesse momento quanto em seguida dele. Eu acho que a pandemia provocou uma valorização do profissional de saúde mental. Isso é uma coisa importante. Por outro lado, nós estamos num tempo experimental ainda quanto aos teleatendimentos, atendimentos por tela, atendimentos à distância. Eu acredito que os teleatendimentos, como estão sendo feitos agora por contingência, por causa da pandemia, eles podem ser efetivos, mas há um grande risco de esses teleatendimentos tornarem o atendimento psicológico banalizado. E eu tenho muito medo que isso aconteça. Acho que é possível prestar socorro para as pessoas por teleatendimento, mas tenho muito receio de que isso tende a se banalizar e prejudicar o atendimento bem feito, profissional, um atendimento de qualidade. Nada substitui o atendimento frente a frente, face a face. Não se justifica que pessoas procurem teleatendimento quando moram na mesma rua, no mesmo bairro e, às vezes, em cidades pequenas, na mesma cidade do seu psicoterapeuta. Ir até o consultório, participar de uma sessão de psicoterapia, envolve um ritual, isso tudo faz parte da cura. Neste momento que as pessoas estão isoladas, o teleatendimento pode ser a grande sacada, mas torçamos para ele não se banalizar depois da pandemia.
Creio que a pergunta correlata, professor, é com respeito ao atendimento pastoral. E essa pergunta eu estou propondo para ti agora. O que você poderia, sei lá, nos ajudar, nos instruir, e algumas dicas importantes para as pessoas que exercem uma liderança religiosa, exercem uma posição de aconselhamento, não só pastores e pastoras, mas também outras pessoas na igreja que exerçam esse ministério, de que maneira isso pode ser efetivo, ou que cuidados tomar nesse momento em que, de uma maneira ou de outra, são teleatendimentos também. Olha, quero dizer que você que é pastor, padre, sacerdote, pai de santo, ou você que exerce qualquer tipo de liderança religiosa, e que as pessoas procuram você porque confiam em você. Então, quero dar algumas dicas. Primeiro, você tem potencial de provocar bem-estar nas pessoas. E se você tiver preparo, pode ser uma grande oportunidade para as pessoas que te procuram de encontrar conforto, esperança e direção. Isso é uma primeira coisa. Isso quer dizer que o seu atendimento pode ser terapêutico nestes termos. A segunda coisa é que fará um atendimento bem-sucedido aquele pastor, aquele líder que consegue perceber o que é normal e o que é patológico. Quando a gente vai ouvir alguém e percebe que essa pessoa precisa de ajuda, essa pessoa precisa ser encaminhada para um profissional de saúde. O nosso atendimento como líderes nas igrejas ou em qualquer liderança que possa oferecer ajuda para as pessoas é limitado. Nós não podemos substituir a psicoterapia, o medicamento, o tratamento. É um desserviço que alguns líderes espirituais têm feito, mandando as pessoas orar, jejuar, quando as pessoas têm um problema psicológico, emocional grave. Isso é um desserviço, um prejuízo para as pessoas que procuraram os líderes espirituais. Por isso, se você é líder, está me ouvindo, acolha as pessoas que estão procurando você. Ouça, dê colo, permita que as pessoas abram o coração, mas esteja atento para os sinais de efetiva doença. E havendo comprometimento, não titubeie. Encaminhe a pessoa para atendimento especializado na área da saúde. Excelente, professor. São importantes essas observações pelo fato de que esse webinar está sendo promovido pela FATIP. Eu pude ver pela lista de participantes inúmeros estudantes do EAD, estudantes do presencial, fazendo algumas perguntas e ouvindo essas suas considerações. A gente tem, e eu vou continuar na mesma toada, tá bom? A gente tem umas perguntas que foram postadas de maneira anônima por uma pessoa, e eu acho que elas podem provocar também um pouco mais essa sua orientação para estudantes e pastoras em formação. Ele diz o seguinte: por que esses clichês dos evangeliqueis aí, às vezes impedem que os cristãos busquem ajuda psicológica? E ele pergunta também, a falta de alegria é falta do Espírito Santo? Bom, vamos começar com a última pergunta. A falta de alegria, como doença, não é falta do Espírito Santo. Não tem remédio para fazer o indivíduo reaver o Espírito Santo. Não tem medicamento para isso. Então, a falta de alegria patológica não é falta do Espírito Santo. O que nós chamamos de Espírito Santo aí, precisa ver bem o que é que nós estamos chamando, para ver se a gente pode classificar um indivíduo cheio do Espírito Santo que seja obrigado a estar alegre o tempo todo. Esses são os equívocos que nós temos na igreja e no meio evangélico. Um dos problemas que as igrejas causam para as pessoas, e há alguns problemas que as igrejas e a religiosidade causam para as pessoas, né? Que elas causam, é confundir a experiência da fé com a experiência da saúde mental. A fé é importante para que as pessoas, inclusive, mantenham uma vida mental saudável. O exercício da espiritualidade, para muitas pessoas, pode significar manter-se
saudável emocionalmente, enquanto estiver na comunhão com os seus irmãos, nas leituras, na oração, nos seus exercícios devocionais. Agora, há momentos em que a doença aparece e aí ela precisa ser tratada por um médico, por um psicólogo, por um profissional de saúde. Nós temos um problema grave na igreja evangélica, que é um tremendo histórico preconceito com os doentes mentais. Infelizmente, não há tempo para nós conversarmos muito sobre isso, mas a igreja, na Idade Média, prejudicou demais o avanço da medicina, quando associava doenças mentais com possessão demoníaca e com experiências paranormais, extraordinárias. Quero dizer para você que está me ouvindo que nós não podemos manter o preconceito que a igreja mantém quanto à doença mental. Se uma pessoa da sua igreja sofreu um infarto e foi para o Dante Pazzanese e fez lá safenas e mamárias de peito aberto, você vai visitar, as pessoas vão visitar, as pessoas acham que ela precisa de suporte, porque a pessoa é cardíaca. Quando a pessoa tem uma depressão, ela é fraca, ela é sem iniciativa, ela não tem fé, ela não é uma pessoa que faz os seus exercícios devocionais adequadamente. Isso é de uma estupidez sem tamanha e essa estupidez prejudica o indivíduo que está doente. Então, nós precisamos separar alhos de bugalhos para o bem das pessoas e para o bem das igrejas. Muito bem, professor. Eu vou propor uma última pergunta para ti. A gente procura sempre observar o horário, a duração de 1 hora. A conversa está excelente, as suas sugestões estão sensacionais. Eu espero que o pessoal esteja aproveitando. Tenho certeza que muita gente ainda vai assistir esse vídeo depois que ele for postado no canal da FATIP. Você que gostaria de assistir novamente esse webinar, você pode acessar o portal da FATIP em www.fatip.edu.br. Lá você, num dos campos ali, você vai ver um link para esta webinar, daqui a alguns dias ele vai estar disponível, e também para outras gravações que foram realizadas ao longo desse mês de junho. Uma última pergunta que eu acho muito interessante e muito relevante para a gente conversar. Várias são relevantes, essa última para a gente finalizar. A Tatiana Matos pergunta como lidar com os nossos idosos nessa época de isolamento social, de solidão e de insegurança. Idoso é um assunto que me interessa muito, especialmente porque foram os idosos, o tema, foram eles que me ajudaram a construir uma tese de doutorado na USP. Meu doutorado é sobre envelhecimento e eu tenho muita preocupação com a maneira como os idosos vêm sendo tratados ultimamente, não apenas agora na pandemia, mas a gente já tem uma sociedade que desvaloriza o idoso. Bom, os idosos precisam ficar isolados, porque eles são um grupo de risco, de alto risco para o coronavírus. Mas o isolamento de visitas não pode significar um isolamento emocional. O idoso não pode ficar largado, abandonado na sua casa. Você que tem um idoso em casa, ou que tem um pai idoso e você não pode visitá-lo por causa do coronavírus, do Covid-19, mande mensagens, ligue, vá até lá, fale a partir de um certo distanciamento da janela, da porta. Idoso precisa de atenção, de cuidados. Esse isolamento e essa solidão que nós estamos experimentando adoece qualquer pessoa, não precisa ser idoso, mas existe um tipo de depressão que se chama depressão involutiva, que atinge especialmente os idosos. Para esse tipo de depressão, eles estão mais vulneráveis do que as pessoas que não são idosas. Por isso, um cuidado e um carinho e uma atenção especial com os idosos, especialmente observando sintomas, estes que nós falamos agora, observando comportamentos, observando confusão mental, para que o idoso possa ser assistido a tempo.
Ok, muito bem. Há pedidos aqui, professor. Vou fazer uma última pergunta, uma prorrogação, um bis, para a gente aproveitar, como o professor Reginaldo já brincou agora há pouco, esse é o nosso último webinar dessa temporada. A gente espera em breve voltar com mais alguns. Mas, como foi uma pergunta que foi feita por mais de uma pessoa, de cara aqui eu acho a Tatiana Pereira e a Heloísa Faria, estão perguntando a respeito de casos de suicídio. Dessa percepção de que existe um aumento de casos de suicídio durante essa pandemia. Como você percebe essa situação? Bom, suicídio, deixa eu dizer uma coisa bem grave, bem séria, que quem é meu aluno sabe, porque eu já falei, eu sempre falo isso em sala de aula. Quase todos os suicídios que nós temos no Brasil, nos países latinos, são suicídios causados por quadros depressivos. A depressão é uma doença muito comum, como nós já dissemos. Quase todo mundo, em algum momento da vida, poderá experimentar um quadro depressivo. Mas o depressivo bom mesmo, profissional, aquele depressivo campeão, se não for tratado, ele vai se matar. Parece uma brincadeira de mau gosto, mas não é. É assim que funciona. A depressão, ela precisa apenas ser ignorada para que no futuro aquele depressivo se torne um suicida. Vocês viram nos sintomas sobre depressão que um dos sintomas era a ideação suicida, pensar na morte, pensar que é possível morrer, que é melhor morrer. Isso faz parte do quadro depressivo. Além disso, nós temos um segundo fator social muito preocupante, que é a solidão. Especialmente com o isolamento social, as pessoas estão experimentando solidão. A solidão acentua os sintomas depressivos. Para fechar, um terceiro elemento importante do nosso tempo, que estamos numa sociedade marcada por muita impulsividade. As pessoas são muito impulsivas. E a combinação de depressão com impulsividade até justifica o aumento de suicídios que nós estamos experimentando. Suicídio é um assunto grave, muito sério, difícil de ser tratado e que nós estamos experimentando agora de maneira muito preocupante no Brasil e no mundo. Por isso, a nossa atenção sobre as pessoas que estão à nossa volta, que estão se sentindo desamparadas, tristes, que têm discursos muito vazios e desesperançosos, discursos vazios de esperança. Essas pessoas precisam ser observadas e encaminhadas para atendimento e avaliação. Muito bem. Agora vamos, de fato, encerrar. Eu agradeço tremendamente a presença de todas as pessoas que vieram aqui, que deixaram suas perguntas. A gente recebeu uma avalanche de perguntas hoje, professor. Acho que o tema causou muita curiosidade, causou muitas reações, causou um engajamento muito grande. E aí a gente pode perceber que, de fato, a sua apresentação foi muito clara, muito desafiante, muito impactante, e as pessoas aí participaram de uma maneira intensa. Eu volto a repetir, você pode acessar o nosso site www.fatip.edu.br e acessar a gravação deste webinar. Logo a partir de segunda-feira você vai poder fazer isso. Eu gostaria de deixar com o professor Esni a última palavra, para ele dar uma saudação final. Um abraço para alunos, ex-alunos, colegas e todas as pessoas mais aí. Esni, a palavra está contigo para você encerrar. Bom, minha gratidão por vocês terem participado conosco. Quero agradecer à FATIP por ter confiado a mim esse momento importante aqui. Me sinto muito honrado de ter participado com vocês. Quero deixar o meu abraço para os meus ex-alunos, que são pessoas muito queridas. Todos os meus alunos são muito queridos. Muitos colegas, pastores e amigos e parentes estão participando conosco também da nossa webinar. Quero dizer para você que está nos ouvindo que se você estiver experimentando alguma coisa disso que conversamos aqui e você precisar de ajuda,
procure ajuda, não permaneça inerte, não permita que o quadro se agrave. Procure o seu pastor, procure o seu amigo. Não funcionando isso no primeiro momento, procure ajuda profissional. Eu quero dizer que na Igreja Presbiteriana Independente de Vila Dom Pedro, onde eu sou pastor, nós temos uma clínica psicológica que está fechada agora por causa do coronavírus, mas você pode entrar nas redes sociais através do meu nome, chegar lá nas redes sociais da igreja e lá você poderá ter acesso a informações sobre a nossa clínica psicológica que funciona a preços muito sociais, é apenas para pagar os custos e para atender as pessoas que nos procuram lá. E talvez essa seja um bom caminho para você buscar tratamento, lá ou em qualquer outro lugar. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e a todas. Um abraço e até a próxima oportunidade, até a próxima temporada dos nossos webinars. Até mais, gente. Tchau, tchau.